Está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast de horror multimediático, sempre com Maxon Lima e com Rômulo Matei. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você está nos escutando aí, é um prazer estar aqui novamente com você, meu querido irmão Maxon. Meu querido irmão Rômulo, um prazer incomensurável, inenarrável, ainda mais num momento tão glorioso para os videogames barra adaptações live action, no caso a série. Você viu aí a Tô aqui com a minha carteirinha do Clube dos Minigameiros. estou super feliz aqui com essa... todas as adaptações ultimamente estão saindo muito boas, né? As adaptações tanto para quadrinhos, para série, quanto videogame para série. A gente teve Sandman aí, agora a gente tem... Ah, pera, tá bom, você tá falando de forma geral, porque de videogame a gente teve o Resident Evil da Netflix, teve o Bem-vindo a Raccoon City, foi um negócio pantanoso ali, né? Aí foi ruim. Aliás, quanto mais eu assisto... Aliás, assistindo essa série do The Last of Us, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre os 2 primeiros episódios, já deixando claro que a gente vai voltar a falar sobre quando terminar, né? São 9 episódios, a HBO lançando semanalmente, HBO Max e também no canal aos domingos, às 23 horas. Eu assisti isso aqui e pensava, rapaz, Resident Evil, qual a dificuldade? Qual é a dificuldade? A Monique do Resident Evil Database, ela falou assim que ela tava muito feliz e muito puta. Não só, não, agora é Resident Evil Database e The Last of Us Database, que ela criou também um perfil, Deus. Hein? Em todas as redes aí, YouTube, fazendo vídeo já. Monique, te amamos, estamos aqui porque precisar, hein? A gente podia chamar ela no final da temporada. Será? Pra trocar uma ideia com a Monique, será? Ela toparia? Será? Eu acho que sim, eu acho. Rômulo, bom, a gente vai falar do The Last of Us, né? Mas a gente tem uns outros joguetos pra falar antes, uns jogos indies, como tem sido de costume. Porque eu vou muito atrás dos lançamentos indies, seja lá em quais plataformas. Eu sei que você também tá querendo falar de um jogo. Então eu vou falar de um, você fala e eu volto e falo de mais um, aí a gente já mata o Last of Us. Pode ser? Beleza. Então, maravilha. Eu queria falar de um chamado Cannibal Abduction. Um jogo também de um só desenvolvedor. Já falamos desse camarada aqui, Tomás Esconjaurigai, porque ele tem um outro jogo chamado The Night of the Caesars. Falamos no ano passado. Inclusive lançado em maio do ano passado, ou seja, menos de um ano depois o cara já tá lançando um outro jogo. Proativo, hein? O cara tá pegando fogo, meu. E ele é muito gente boa nas redes sociais, sempre me responde, eu comento com ele sobre os jogos. Pra mim é um grande prazer, é uma alegria gigante. Ele vai bem na veia, ali na jugular do terror retrô, do terror noventista, PlayStation 1, polígonos em baixa resolução, câmera fixa, gameplay em tanque, inventário limitado, save manual, com item que gasta. Nesse caso a gente tem uma fita VHS que a gente tem que salvar evidentemente no VHS, da casa desse canibal que a gente joga ali, né? Tá lá o camarada, o revoltadinho, jaqueta de couro, na estrada, o carro do pai, não sei o que, alta velocidade, o carro quebra, ele é ajudado por um caipirão, aparentemente gente boa. Ah, precisa de um reboque aqui, vou pegar o guincho, não sei o que lá, leva o carro pra fazenda. E quando o cara tá lá dentro, é meio que uma troca. Ó, arruma o teu carro, você manja de carpintaria, dá um jeito no meu armário ali que a porta tá quebrada, enquanto o cara tá ali martelando. Simplesmente aparece um canibal, assassino, sanguinário atrás do maluco. E aí o jogo passa a ser um jogo de fuga, de você tentando escapar dessa casa. Sendo perseguido por esse assassino. Exatamente. Jogaço, cara, jogaço. Muito parecido com o Night of the Caesars, né? Que é aquela galera que tá invadindo um poço de correio abandonado e que tem um assassino com a tesoura atrás. Nesse caso é um canibal com cutelo e um saco de... tipo saco de batata na cabeça, bem Jason parte 2, assim, sabe? Só amarradinho com corda? Tipo aquilo. Um macacão, camisa xadrez, assim, pacote completo do redneck, assim. Jogo difícil, altos sustos, bons quebra-cabeças, finais alternativos e a bagatela de R$16,99. Esse é a vantagem, né, dos indies aí no Steam, né, meu? Não só o preço, mas o fato de tocar em qualquer computador, né? Qualquer computador consegue rodar perfeitamente esse jogo, bem na estética de VHS, sabe? Desde o menu,
até o ruído na câmera, assim, sabe? Que fica aquele chuviscado que às vezes... Já arrepia o pelo do seu braço já, né, Eu Max? adoro, cara. Eu sei, sou a audiência, assim. Eu sou o público-alvo absoluto. Eu tô bem no meio do alvo. Sabe o Shenmue lá que você tá jogando dardo e aí você consegue o bullseye? Bullseye. Me acertou bem na testa, assim. São esses jogos. Ou seja, não tenho crítica. Amo. O Knight of the Scissors custa R$ 6,99, cara. Então, meu Deus. Eu não poderia recomendar mais o trabalho desse camarada Tomás. E eu imagino que ele vai emendando um atrás do outro, assim, porque ele achou a fórmula certa pra ele tá refinando ali o produto. É só uma questão de encontrar a temática, encontrar o setting, o cenário, o pano de fundo e ir embora com mais jogos, cara. Bom, então é isso aí. Então, dica anotada aí, galera, anotem. E eu tenho que falar de um jogo também que eu tava fuçando na PSN, né? Que eu assino a PSN. Falei, pô, eu vou ver o que tem aqui pra jogar, né? E fui procurando algumas coisas assim. E algo me fisgou, assim. Um nome, Blasphemous. Assim, eu falei, pô, Maravilhoso Blasphemous. esse nome, né? Eu falei, puta que pariu, né, meu? Vou ver o que é isso aqui. E é um jogo do The Game Kitchen, né, desse estúdio The Game Kitchen. Estúdio espanhol. Estúdio espanhol, que é sobre um jogo que o enredo dele ele se passa num reino que se chama Custódia, e aí tem uma maldição que os caras chamam de um milagre lá, que transforma a dor das pessoas em criaturas que estão em busca de salvação, assim. Então, na verdade, você joga com um cara que está espiando os seus pecados e matando outros pecadores e ajudando e sendo ajudado por outros pecadores ali, cara. É um Metroidvania, né? É o Metroidvania e, assim, na minha opinião, é o Souls-like, meu Souls-like favorito. É o que chupinha ali ideias de Dark Souls. Você tá brincando que eu não tinha percebido isso? Ah, ele é, cara. Ele é, e numa época que não tinha tantos assim. Ele já saiu faz uns anos. Eu lembro que na época eu escrevi lá no Start. 2019. Eu escrevi lá no Start Wall sobre esse jogo. Pra mim é sempre um privilégio falar sobre, né? O Blasphemous 2 já foi anunciado. A Game Kitchen já tá trabalhando no 2. E eu aproveito a deixa, Romulo, que você falou desse jogo com uma pixel art absurda, umas cutscenes surreais, né? Sim. É uma boa prévia, né? Tipo, você ter falado, porque o Blasphemous 2 eu acredito que sai esse ano. Porra! Isso. Essa galera do Game Kitchen, o outro jogo deles, o primeiro é o The Last Door, que é um adventure point and click em pixel art, bem ali em moldes gráfico Commodore 64, assim e tal, Atari, de terror, cara. E o terror, assim, lembra muito o começo do Alone in the Dark, né? Que tem aquele cara que se suicida no sótão da sua mansão. Só que aqui no caso não é um detetive que vai atrás, no caso o Carnaby, né? Mas um amigo desse cara que recebe a carta dele, falando pra ele ir até lá, e quando ele chega lá o maluco se matou. E ele vai investigando qual é que é. Absurdamente bom The Last Door, fora que ele foi feito por episódio, e o episódio passado pagava o novo episódio. Então ele foi um trabalho colaborativo entre os produtores e os fãs e a galera que jogava, né? E eles conseguiram entregar 2 temporadas no fim das contas que comporta ali uma baita história. Absolutamente assustador, cara. Eu lembro que falei lá no Mais Que Horror, foi meu jogo favorito da época que saiu, lá pelos idos de 2016, coisa assim. Mas você sabe, cara, que você me falou do Blasphemous, veio toda essa janela pro passado, né? Porque o Mais Que Horror, ele antes de ser o Mais Que Horror, o canal, ele era um Tumblr. E um dos primeiros jogos que eu falei lá, escrevi no Tumblr e coloquei lá trilha sonora e desenvolvi os episódios falando e tal, foi justamente The Last Door, cara. Tô vendo aqui que ele é de 2013, 15 de março de 2013. Então, desculpa, eu falei bobagem, tipo, não tem vídeo no Mais Que Horror do The Last Door, mas tem conteúdo lá no Tumblr. Só que é uma coisa muito obscura da internet pra você chegar nisso. Mas ainda tá rolando esse Tumblr, tá lá no ar. E é isso. Tem mais jogo aí, Max? Tem mais um jogo chamado Trenches. Um jogo de terror na Primeira Guerra, nas trincheiras da Primeira Guerra. Inclusive, puxando sardinha de novo lá pro Mais Que Horror, teremos um jogo de terror esse ano chamado Ad Infinitum, que também vai se passar nas trincheiras da Primeira Guerra. Assim como, né, o Amnesia The Bunker,
Muito jogo de guerra, de terror aí. Esse Trenches, ele é mais simples, ele é bem indie, do estúdio de um desenvolvedor só chamado Steel Crew. Só que ele tem umas coisas bem interessantes, como o lance procedural das trincheiras e de como os sustos e os medos se apresentam pra gente. Inclusive, eu nunca vi isso em jogo de terror, cara. Você tem uma opção de acessibilidade que você pode desligar os jumpscares. Porque ele é muito jumpscare, cara. Muita gritaria. Eu imagino, cada curva que você tem numa trincheira ali. É Trenches World War I Horror Survival Game, o nome, né? Então já é um jogo de survival horror, de horror de sobrevivência de guerra. Exatamente. Eu não me lembro, você lembra de algum? Tem alguns que se passam em épocas de guerra. Eu me lembro do Rule of Rose. Isso. Me lembro mas que se passa na guerra, eu não lembro, não. Assim, ele conseguiu criar uma situação ali que a guerra ela é o pano de fundo, existe uma realidade opressora, pesada ali, mas consegue colocar em primeiro plano terrores pessoais desse personagem que a gente aos poucos vai descobrindo qual é que é a dele, com fotos que são fotos reais, assim. Essas coisas sempre me assombram em jogos, sabe? Quando é uma foto de verdade, um negócio meio... E o jeito que os quebra-cabeças se apresentam, como a gente vai explorando os cenários. E foi lançado recentemente em todas as plataformas. No Steam é sempre o lugar mais barato, né? R$18,62, tá em promoção. Acaba logo mais essa promoção. Então, se isso te interessou, também uma antecipação pro Ad Infinitum, cara, que parece ser muito assustador esse jogo. E tanto assim pro Amnesia The Bunker, que sai logo mais em março. Assim, ele é bem simples em gameplay, sabe? Mas tem uma criatura que te persegue, tem uma condição de progressão de jogo que você precisa encontrar um determinado item que também está atrelado ao personagem, por isso eu prefiro não falar. Entendi. Mas ele é bem aleatório, assim, e ele funciona essa aleatoriedade. Porque faz com que o jogo pareça maior do que de fato é. Porque o que você precisa fazer, e o gameplay em si são simples, né? Mas ele tá todo enveredado ali e permeado por uma realidade muito aterrorizante, muito de terror. Então, diria que são 3 grandes jogos de terror aqui que a gente trouxe. Se bem que o Blasphemous ele é muito mais gameplay, jogo de ação, até elementos de RPG, mas também tem essa pacoteira de terror, né? Essa pacoteira religiosa, de penitência, de punição. Blasfema mesmo, né? Dentro de uma blasfêmia com aquele cone pontudo que me lembrou um dos bonecos do Mestre dos Brinquedos, o Driller, lembra? Driller, lembra? Ele matava perfurando. Uma mistura do Driller com o Pyramid Head, sei lá. Aquela máscara de ferro. O prisioneiro da máscara de ferro do DiCaprio. Louco, fomos longe aí, meu. Mas vai lá, Romulo, The Last of Us. Então é isso aí, agora nós vamos falar sobre The Last of Us da HBO. Esse é o seu maior medo? Qualquer tipo de vírus, mas principalmente os que são mais próximos do influenza. Pela transmissão pelo ar? Isso, pelo ar. Tosse... Não, desculpa, eu quis dizer pessoas em aviões. Foi algo que o senhor descreveu no livro. Sim, um novo vírus de Madagascar, por exemplo, chega a Chicago em questão de semanas. Nisso temos uma pandemia mundial. Pan significa tudo. O mundo todo ficaria doente de uma vez. E, Dr. Newman, o senhor também é epidemiologista. Imagino que a chance de uma pandemia viral também tire o seu sono. Não. Não? Não. Tá bom, acabou a entrevista. Não, a humanidade vive em guerra contra os vírus desde o começo. Às vezes, milhões de pessoas morrem, como em guerras de verdade, mas no final, nós sempre ganhamos. Tá, mas só para esclarecer, o senhor acha que micro-organismos são uma ameaça? Ah, claro, seria pavoroso. Bactérias? Não. O senhor gosta de falar não? Sim. Nem bactérias, nem vírus, então... Fungos. Essa reação é muito comum. Fungos parecem inofensivos, mas muitas espécies vão discordar porque tem muitos fungos que não tentam te matar, mas te controlar. Uma pergunta. De onde vem o seu LSD? De onde é que vem o seu? Vem de ergo, um fungo. E psilocibina, que também é fungo. Os vírus nos deixam doentes, mas os fungos conseguem dominar mentes. Existe um fungo que infecta insetos, contamina formigas, por exemplo, viaja pela corrente circulatória até o cérebro, enche o órgão de alucinógenos, fazendo com que a mente da formiga faça sua vontade. O fungo começa a controlar a formiga, dizer aonde ir, o que fazer, como um artista controlando a marionete. E fica pior. O fungo precisa se alimentar.
Então começa a devorar o hospedeiro por dentro, substituindo a pele da formiga pela própria. Mas ele não deixa a vítima morrer, não. Ele mantém a marionete viva, impedindo a decomposição. Como? De onde vem a sua penicilina? Fungos. Dr. Schoenheis está incomodado? Essa infecção por fungos é possível, mas não em humanos. Sim, fungos não sobrevivem se a temperatura interna do hospedeiro for acima de 34 graus. Atualmente, não há motivo para os fungos evoluírem e suportarem temperaturas mais altas. Mas e se mudasse? E se, por acaso, o mundo ficasse um pouco mais quente? Isso é um motivo para evoluir. Se um gene evolui e um Ascomicetua, Cândida, o Ergot, Cordyceps, Aspergillus, qualquer um pode adquirir a capacidade de penetrar no nosso cérebro e assumir o controle não de milhões de nós, mas de bilhões de nós. Bilhões de marionetes, mentes envenenadas, transfixados em um único objetivo comum: espalhar a infecção para todos os humanos que estiverem vivos da maneira que for necessária. E não existe tratamento, nem preventivo, não há cura, não existe, não é possível nem desenvolver. E se acontecer? Nós perdemos. Nós voltamos já. Queria saber o seu envolvimento, o seu grau, o seu nível de envolvimento, o quanto você gosta do jogo. Ó, pra mim é o... acho que de Survivor, assim, e puta, é difícil falar isso, cara. É o maior... emoção, hein? Não, eu vou ser sincero, assim. Por favor. Em matéria de horror pessoal, como pai, eu tô falando como pai, tá, Max? Afinal de Como contas, pai, The Last of Us é simulador de pai triste, né? Como pai de uma menina adolescente. Quando eu joguei pela primeira vez, a Rafa era bem pequena, assim, eu chorava de soluçar, assim. Porque você ter, você como pai ter apenas o vislumbre ou a mísera ideia de que a sua filha pode morrer nos seus braços e você não pode fazer nada a respeito, é algo que acho que é o maior horror que pode acontecer para um ser humano, para um pai. Ok. Calma aí. A gente não tá doente. Tô com 2 civis perto do rio. Uma ferida. Tornozelo. Mas e o tio Tommy? Eu vou te levar pra um lugar seguro. Depois eu vou atrás dele. Tá bem. Tá bem? Desculpa, pode repetir? Aí! Ninguém mandou se mexer! Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. A gente não tá doente. Senhor! A gente não tá doente! Eu sinto muito. Por favor, não. 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 Shhh. Calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tira a mão, amor. Tira a mão. Não! Eu sei, amor. Eu sei. Eu sei que tá doendo. Calma. Para. Calma, meu amor. Tá tudo bem. Você tá bem. Eu sei, bebê. Eu sei que tá doendo. Mas vai ficar tudo bem, tá bom? Amor, me escuta. Eu tenho que te levantar, ok? Eu tenho que te levantar. Ouviu? Vem cá. Vem. Eu sei, amor. Eu sei. Tommy, me ajuda! Joe,
Anda, amor, anda. Vem, você tem que levantar. Anda. Vem, levanta. Levanta, meu amor. Vem. Sim. Blasfema mesmo, né? Driller, lembra? É uma mistura do Driller com o Pyramid Head, sei lá. É. Ô, louco, aí, fomos longe aí, hein, meu. Então é isso aí, agora nós vamos falar sobre The Last of Us da HBO. Ó, pra mim é o... acho que de Survivor, assim, e puta, que difícil falar isso, cara. É o maior... Não, eu vou ser sincero, assim. Em matéria de horror pessoal, como pai, que eu tô falando como pai, tá, Maxon? Como pai de uma menina adolescente. Quando eu joguei pela primeira vez, a Rafa era bem pequena, assim, eu chorava de soluçar, assim, porque você ter, você como pai ter apenas o vislumbre ou a mísera ideia de que a sua filha pode morrer nos seus braços e você não pode fazer nada a respeito, é algo que eu acho que é o maior horror que pode acontecer para um ser humano, para um pai. O quê? Com certeza. E, tipo, aqueles 20 minutos iniciais do Last of Us, 15, 20, são dos mais impactantes da memória recente dos videogames, com certeza. Né? A Naughty Dog já vinha cozinhando aquele formato de jogo com os Uncharted, mas Sim. o Last of Us deu foco pra isso, colocou em primeira importância isso. E o que a série fez no começo, no primeiro episódio aí, meu amigo, de tudo, as câmeras, a câmera de dentro do carro, nossa, eu falava, velho, é lugar comum, mas de 5 em 5 segundos eu falava, nossa, é igual o jogo. É igual, mas muito bem traduzido pra outra mídia, porque esse camarada Sim. aí, o Craig Mazin, ele manja disso, né? Ele manja de série. Afinal de contas, ele foi o showman lá, o showrunner do Chernobyl, que é uma baita série. E a HBO tem muito dinheiro injetado em séries. Né? Por mais que você goste ou não goste de várias das séries da HBO, o negócio é sempre muito bem produzido, tem muito dinheiro envolvido ali. Então, a primeira série que definiu a era de ouro da TV foi da HBO, que é o Sopranos, né? Então a gente começa por aí. O que mudou, a era de ouro da TV começou com a HBO. E a HBO pode ter Netflix, pode ter Amazon Prime, pode ter o que for, cara. A HBO ela tem um esmero, ela tem um carinho com as produções dela. Você pega produções, como você falou, o Chernobyl, ou o próprio Sopranos, ou coisa que eu nem sou tão fã, mas o pessoal vai me jogar pedra. O pessoal vai me jogar pedra. Aliás, aproveitando que você tá fazendo esse apanhado de HBO, a série do Last of Us foi o maior sucesso de estreia da HBO desde o Boardwalk Empire de 2010. Eu tô lendo aqui uma matéria no Forbes, né? Tipo, meio que já confirma segunda e terceira temporada, afinal de contas, foi dito que para fazer o segundo jogo seriam necessárias 2 temporadas, e o sucesso desses 2 primeiros episódios, o tanto de gente que já assistiu esses 2 primeiros episódios, e como que tá o percentual crítico nesses sites aí de Rotten Tomatoes da vida, é absurdo, tá assim acima do próprio Chernobyl. Porque não é aquela coisa de colocar lado a lado as imagens. Porque parece. Porque isso aí também dá espaço para você comparar a Ellie do jogo e a Ellie da série. E isso é um pouco perigoso, um tanto crítico. Sabe? Sim, não, então... porque adaptar para uma outra mídia e levar o que fez aquilo ser especial para um outro público. Porque, honestamente, vamos falar sério aqui, Romulo, isso aqui não é feito para quem já gosta da série, é para abocanhar um novo público.
Sim, Produtos mas multimediáticos são feitos para direcionar, atrair um novo público pro jogo. então, eu concordo com você, mas geralmente quando isso acontece, eles deixam o conteúdo meio bobo, meio for dummies, tá ligado? E não foi o que aconteceu aqui não, cara. Aqui o que eu tô vendo é uma coisa, um projeto de transmídia completamente bem feito, Isso. de uma maneira que teve muito estudo ali Com certeza. de roteiro, de adaptação de roteiro. Eu vi agora na internet algumas partes que os caras fizeram aquela split, aquela tela dividida. Você chegou a ver isso aí? Vi, é justamente isso que eu acho um pouco perigoso, cara. Porque isso aí Então- dá vazão pra colocar, tipo, as duas L's lado a lado. E a própria atriz que faz a Ellie na série, a Bella Ramsey, que é uma baita atriz e tá levando o papel nas costas. Maravilhosa, assim, ela maravilhosa. mesmo já se afastou de rede social, porque é um negócio muito, muito pesado, Não, cara. Entendeu? porque o gamer tem que acabar, né, Max? Então, mas o que eu Vamos quero falar a dizer é que verdade. você puxou isso aí, cara, e uma coisa que eu li, eu lembro na época e li mais aprofundadamente agora, é como esse papo de levar o Last of Us pra outra mídia tá rolando faz tempo. Inclusive o Sam Raimi estava associado a uma suposta adaptação, que rolaria uma adaptação cinematográfica de The Last of Us lá em 2014 e tal. Uhum. Você lembra disso? Lembro desse papo aí e que depois não deu certo. E você estava falando que eles têm material para mais 2 temporadas. Isso aqui. Isso a gente sem falar do DLC do primeiro jogo, o Left Behind. Não, né? eu acho que o Left Behind vai ser contemplado nessa temporada mesmo. Inclusive, eu Nessa acho que, temporada. eu acho, opinião, a Riley deve aparecer, deve ter lá como aconteceu o lance com ela, como ela foi mordida, deve acontecer como teve essa relação entre elas e como ela cuida. É aquele momento ali do fall pro outono pro inverno, né? Que a série, o jogo é dividido por estações do ano. que é uma Bem forma- nessa época que o Joey tava fudido lá, né? E a Isso. Ellie tava tomando conta dele. Exatamente. Então, assim, esse envolvimento muito profundo de uma pessoa, no caso o Neil Druckmann, com The Last of Us, faz com que essa transição aconteça de uma maneira muito mais natural do que a gente está acostumado. Porque essas grandes séries, tipo Resident Evil, tem lá seus showmans, tem lá seus nomes responsáveis para levar isso para outro conteúdo. Mas não tem uma figura central, né? Por exemplo, o Neil Druckmann dirigiu o 2º episódio e vai dirigir outros episódios. Isso nunca tinha acontecido antes. O diretor A gente roteirista tava do conversando. jogo, né? Isso é uma coisa sem O criador, precedentes. o diretor, roteirista, criador, idealizador do jogo, eles dirigiam. Então, assim, o nível de fidelidade de um produto desse, ele é além do que qualquer nerdola pode virar. Mas Com isso aí certeza. Cala a Não, boca, essa velho. É o cara voz. que criou o negócio, tá Essa ligado? voz some. Mano. E- É tipo Gaiman, é tipo New Gaiman, cara. Isso. Fazendo Sandman, cara. É isso aí. Você vê, como é que um cara da América do Sul, mano, sei lá, velho, do Pirapora, não sei da onde, vai chegar falando, mas o videogame é diferente. Cala a boca, velho. Cala a boca. O cara é o cara que criou, mano. É o cara. Nossa, eu tô muito revoltado. Tem que se Eu tô revoltar muito- mesmo. Mas assim, Falando da menina, mano, a Bella Ramsey, essa menina é incrível, velho. Desde o trampo que ela fez lá no Game of Thrones, essa menina é incrível. E vai falar também do Pascal também. É outro cara que vai se fuder. Quem assistiu Narcos lá viu o que o cara fez. O cara, mano... e são colegas de Game of Thrones, né? E eu digo, São. o Pascal, ele é o único que manja de fato de artes marciais e fez o Game of Thrones lá, e o maluco manjava de Kung Fu pra fazer aquela luta com montanha lá, que é Mano. maravilhoso, como o Oberyn, adoro o personagem dele, pena que dura pouco. Mas, Mas, ó... Não manjava muito, não, né? Porque senão ele tava vivo, né? Ah, mas você assistiu, foi uma vacilação total, ele vacilou. Na verdade, ele se achou ali. Foi soberbo. Exatamente. Soberbo. Mas então, cara, tipo, existem boas adaptações de videogame. O papo da vez era, porque é a melhor, porque é a única boa, nunca fizeram direito. Nunca fizeram direito com um jogo tão popular assim. Mas a própria Netflix produziu uma série de Detention, aquele jogo taiwanês da Red Candle Games, que é muito menos famoso, evidentemente, mas eu gosto muito. Existe uma série da Netflix que expande o universo de Detention, que é um universo complexo de lei marcial, de um período histórico tensíssimo de Taiwan, e envolve fantasmas e criaturas sobrenaturais ali. Sendo que também tem um filme de Detention que adapta muito bem o jogo. Recomendo muito. Existe o filme de Siren,
o meu queridíssimo, sempre falo aqui de Siren, que É verdade. de uma forma ou de outra emenda, conecta o primeiro jogo com o segundo. Baixo orçamento, mas ainda assim um grande filme, né? O próprio filme de Fatal Frame... Que? Oi. Que? Filme do Fatal Frame tem filme, cara? Tem, cara, e tem um baita filme dirigido por uma grande diretora de terror, uma grande mestre de terror que já dirigiu um filme da franquia Ju-On. Ela chama Mari Asato. Gekijoban Zero. Gekijoban Zero no Japão. Não é adaptação direta de nenhuma das histórias dos jogos, mas tem a câmera obscura ali e tem um internato de garotas com fantasmas. É bem interessante, bem interessante. Mas assim, fica só ali, né? E isso eu tô só falando de jogo de terror adaptado para cinema. Existem outros. Eu particularmente gosto muito do filme de Yakuza, Ryuga Gotoku, do Takashi Miike, assim como gosto também do Phoenix Wright do Takashi Miike. Mas no terror tem isso aí que eu recomendo bastante. Claro que... A gente não vai falar de... A gente tá falando de terror aqui. Senão a gente vai falar de Uncharted, Tomb Raider... Não. É que eu tô falando dos que eu gosto, dos que são bons, entendeu? Dos que eu realmente gosto. É isso que eu tô falando. Mas não importa, cara. O melhor da vida é isso aqui que nós estamos vendo agora. O Last of Us é outra categoria. É outro patamar de produção de dinheiro, de alcance. 10 milhões de pessoas assistiram isso só nos Estados Unidos. O que é aquela fotografia dessa série, Marcos? O segundo episódio foi extremamente cinematográfico nesse aspecto, porque as externas mostram o tanto de dinheiro que tem aqui, cara. Meu irmão, o Capitólio ali, aquela coisa, aquele museu, a última cena antes de terminar o episódio, assim, que é só a Ellie, assim, paradinha, com o museu no fundo, com a bandeira ali, e aquele museu tomado pela natureza, sabe? E os dois arranha-céus caídos um no outro. Né? Impressionante. Mas eu vou te falar, Rômulo, às vésperas do lançamento, eu tava bem empolgado pra série e tal, mas às vésperas do lançamento foi dito aquilo, que não ia ter esporo no negócio. A gente conversou muito sobre isso, né? Pô, eu fiquei chateado, tem várias cenas que o esporo né, claustrofóbico, abafa, cria um terror, não só o lance da máscara de oxigênio, mas como os personagens se portam, agem, e como o fungo se reproduz. É uma das formas de reprodução dos fungos que é um ecossistema por si só, é um ser vivo infinito, existem todos os tipos de fungos, uma infinidade e tal. O próprio Neil Druckmann disse, né, que abriu mão disso por conta de uma outra forma de reprodução, de como os fungos se alastram. Eles inventaram essas coisas para dar mais proximidade ao real, né? Inventaram isso na série, eu digo, isso de fato existe, né? Essa cadeia, inclusive tem até aquele episódio de Arquivo X famoso, daquela cadeia quilométrica de fungos no subsolo e como eles se conectam. Isso fica bem claro nesse segundo episódio. Mas eu vou dizer, cara, eu não gosto disso na série. Eu não gosto como isso é mostrado. Eu sei que tem essa fácil assimilação, e essa série tá querendo ser muito próxima da nossa realidade, querer se explicar demais, coisa que o próprio Last of Us abriu mão muitas vezes. O começo do primeiro episódio é isso, cientistas conversando sobre como o cordíceps nunca seria possível nos seres humanos por conta da temperatura do corpo, né? E por isso mesmo que não atinge outros animais, né? Olha, eu só tenho uma coisa pra falar pra vocês. Porque a temperatura do corpo de outros mamíferos é mais alta que a do ser humano. As pessoas ficam... Eu adoro frio, eu amo frio, eu detesto o calor, eu passo mal no calor, e aí as pessoas ficam falando, porque o calor é bom, o calor só traz desgraça. É o cordíceps, é o predador, entendeu? Então, cara, fica no friozinho ali, põe uma cobertinha, acabou, bicho. Que isso, meu? Para com isso. Mas assim, tirando esse porém, né? Tirando esse porém que a gente vai perder grandes momentos do jogo adaptado pra série, mas eu imagino que a gente vai ter novos grandes momentos por conta da nova forma como a coisa é. E tirando também aquele lance da Indonésia, que eu achei meio complexo essa questão de colocar, né, onde que começou o epicentro da coisa. É o paciente zero, e né? Eu não gostei disso, eu particularmente não gostei. Você achou meio racista? Assim? Eu achei complicado, mas assim, o Last of Us já levantou várias bandeiras, especialmente no segundo jogo, né, que eu acho que vai ser mantida nessa série de outras formas. Eu acho que aquele foi o primeiro momento, vai ter ainda um outro desenvolvimento disso, pra não isentar culpa de nenhum lado e tipo, não apontar dedos, sabe? Onde que aconteceu, onde começou, sabe? Eu achei um tanto complexo isso, não gostei particularmente. Mas eu acho que vamos ter desdobramentos dessa história pra gente poder falar mais pra frente aqui. Mas eu acho que isso é um questionamento que talvez no videogame
pro jogador não é tão interessante como para quem tá acompanhando uma obra audiovisual, assim, de cinema, né? É que a série tá querendo se explicar demais, cara. E o Jorge Romero já deu a cartilha. Não interessa, sabe? Isso aí é o de menos, é o detalhe. Ah, da onde que veio, por que que é e como que faz, sabe? Não. Sabe, se a série é segura de si, a gente vai saber o que importa em termos epidêmicos, em termos de fim de mundo, que é como a coisa se alastra, quanto tempo leva, como que é o contágio, sabe? Esse tipo de coisa pra não gerar ruído de comunicação entre quem assiste e a própria série. Pra não gerar aquilo lá, pô, mas não é possível, isso aí não ia acontecer. O Walking Dead ele tem muitas problemáticas nesse aspecto na série, né? A gente vai pensar com relação a tempo, com relação a isso, como que funciona. Eu já desisti, né? Você não, mas eu já desisti. Já acabou, esse ano teremos muitas séries de Walking Dead, eu vou assistir tudo porque, né, eu não consigo assistir então, tudo. Eu queria falar uma coisa, Maxson, sobre a construção dos personagens aí, que para mim, como jornalista, né, como escritor e como admirador e consumidor desse tipo de mídia aí, cara, tem alguns detalhes que me pegaram, assim, coisas bestas, assim, que eu assisti pelo menos 2 vezes cada episódio, né? E a construção de como a série te faz gostar da Sarah, entender a Sarah e te apresenta o personagem da Sarah, né? De uma maneira intensa. É excelente. A Sarah... Com detalhes assim, por exemplo... A Sarah teve uma profundidade que eu não estava preparado. Sim, eu também não. Então, a maneira com que ela lida com o pai, né? Porque a gente não sabe a história do Joe, provavelmente ele era casado, a mãe dela morreu, e ele continua como pai, ele tem o Tommy lá, que é o irmão dele, que é um super tio legal e tal. Mas a Sarah, cara, o lance dela de como ela cuida do pai, sabe? É incrível. E tem uma cena que... Porque ela pega... Isso aí não tem no jogo, né? Ela pega o dinheiro dele pra arrumar o relógio dele, porque ela sabe que ele não vai arrumar, né? Porque ele tem tanta coisa pra pensar que ele não pensa nele. Então ela pensa nele. Então ela pega uma grana do pai dela, vai lá e leva um relógio que tem um valor sentimental pra ele. Tanto que você percebe que tem uma cena, logo no começo, quando eles estão tomando café, que o Tommy chega, e eles falam assim, pô, que horas são? Ele olha pro pulso, sem relógio. É um detalhe tipo de milésimos, assim, ó. Aí ele olha, ele faz o gesto de olhar pro pulso, só que ele vê que ele tá sem relógio. E é o relógio que ela pegou e vai levar pra... Porra, são detalhes, são coisas pequenas que você vai assistindo 1, 2, 3 vezes, e você que já jogou o jogo, pessoa que já jogou o jogo também, você acaba pegando esses detalhezinhos que só enriquecem de uma maneira tão sutil, que eu fiquei emocionado, bicho. Com certeza, cara. Isso aí, tudo que você falou, é o que engrandece a coisa, né? O que faz com que tudo isso chegue ao... Aquele detalhezinho, sabe, Marco? Aquele detalhezinho mesmo, tipo, do cara olhar, tipo, que horas são, ele vira a mão, assim, a mão esquerda, assim, ó, e ele tá sem o relógio. E ela dá um olhar, assim, né? Porra! Assiste de novo essa cena de Max, você vai... E uma coisa que eu tenho feito é jogar do jogo, o remake do PS5, junto conforme for acontecendo, assim. Eu tento entender mais ou menos onde que tá o episódio, onde vai parar o próximo, e eu tento chegar lá, sabe? Pra... fazer isso também. Faça isso, cara, faça isso. Eu ainda não tinha jogado o remake do PS5, né? Então... Eu não joguei o remake, eu tenho só o do PS4, né? Então... Porque esse é um jogo de preço cheio, né? Preço cheio, é um jogo refeito e tal, do zero, é o mesmo jogo, basicamente tem um Left Behind ali, graficamente falando, é um absurdo. Eu ia pedir pro Lucas da Sony, mas ele não me mandou nem o God of War. Mas em especial, é um jogo que é sem precedentes em termos de acessibilidade, porque a Naughty Dog tá anos-luz à frente nesse aspecto, é o primeiro jogo com audiodescrição do começo ao fim. Então se você ouvir alguém falando aí que, pra que tem esse Last of Us aí? Pra que fizeram? Saiba que todo jogo deveria ser relançado com os recursos de acessibilidade que esse Last of Us traz, porque todo mundo pode jogar esse jogo, absolutamente todo mundo. Eu lembro que a primeira vez que eu vi isso foi no The Last of Us 2, né? Tanto a acessibilidade de audiodescrição... Não, o primeiro jogo que tem um menu de acessibilidade é o Uncharted 4. E a Naughty Dog vem trabalhando com isso desde o primeiro Uncharted. Sim, mas é o que eu tô falando, que o que eu me lembro de ter visto, que eu fiquei impressionado, inclusive com
com um modo para pessoas daltônicas, né? E que Tem isso um seja modo cada de- vez mais comum e que isso seja cada vez, né, Uhum. mais recorrente. Temos em aqui tanto jogo. a Able Gamers aqui, né? Que, pô, o nosso querido Cris aí. Eu fiz luta- o curso da Evil Gamers recentemente. Inclusive é por isso mesmo que eu faço cada vez mais questão de levantar essa bandeira aí, sabe? Beijo, Cris. Beijo, Cris. Então é isso, cara. Comentamos aqui os nossos pontos dos 2 primeiros episódios. O Neil Druckmann se Não, prova... nem falamos do segundo episódio ainda. Calma aí. Não, calma, Romulo. Deixa... Sério, você quer dar... Você quer... É que a gente pode comentar no segundo momento com o que a galera falar pro próximo. Tá Porque, bom, assim, é que eu tô muito empolgado. Pra mim, o Desculpa. segundo episódio é o seguinte. O Neil Druckmann se mostrou um grande diretor de terror. Você é louco, mano. Dominando Que eles- completamente a cena dos Oh, instaladores ali. Nossa, velho. Nossa, mano. Oh, e o detalhezinho dele arrumando o pé da Tess com fita isolante? Absurdo. É igual no jogo, cara. Absurdo porque, assim, pra mim, o Last of Us, que é um jogo de terror, tanto um quanto dois, porque sempre se levanta esse debate, é ou não é jogo de terror? Eu acho absurdo não pensar esses jogos como jogos de terror. Como que não é? Acho que é, cara. Ele tem o melhor sistema de gerenciamento de item em tempo real e de criação de novos itens em tempo real de qualquer jogo. Eu acho que Resident Evil podia pegar muito emprestado disso, sabe? Eu odeio quando você para o jogo pra mexer em inventário. Odeio, cara. É claro que é interessante ter essa opção, mas eu gostaria também de ter essa atenção a mais no jogo. De você. Pô, o bicho tá Adoro. atrás de você. O Joel e a Ellie ali dando a voltinha na mesa, cara. Com a mochilinha assim, ó. Nossa, que coisa É muito linda. bem transcrito, cara. É muito bem, sabe? É impressionante. É muito impressionante. Mas é isso, a gente vai voltar a falar sobre quando terminar esses 9 episódios. Será que Monique estará conosco? Vamos convidar, vamos ver. Vamos Seria convidar, uma fazer honra convite. Honra. Gigante. Aliás, saudades de gravar com a Monique. Faz muito tempo que a gente não grava nada juntos, né? Que eu costumava gravar bastante o podcast do Resident Evil Database com ela. Gravava o Resident Evil, quando ela morava aqui em São Paulo, a gente gravou um monte. Eu ia lá pra casa dela. Era uma alegria, assim, o domingo inteiro gravando. Sinto muita saudade. Mas aí, Rômulo, a gente tem os comentários do nosso último episódio, que foi o primeiro de 2023, né? Mas antes, eu quero dizer que quem ganhou a nossa promoçãozinha lá, não é nem promoção, é um concurso cultural da Dark Side do livro do Alan Moore, foi de novo o queridíssimo Leonardo Camargo. Isso é marmelada isso aí, mano. O Léo tá Se o muito envolvido aqui, o cara fica aqui, acompanha assiduamente e Se ele o já cara, levou. se eles tiver mais uma promoção e ele ganhar de novo, é que nem no banco imobiliário, hein? Tirar 3 dados igual, vai pra cadeia. A hein, gente meu? virou freguês, cara, porque ele levou os livros da Dark Side do Clive Barker, agora levou não só o Palavras Magias e Serpentes, mas também o bookplate autografado Pelo Alan Moore, cara. pelo Alan Moore e pelo Ed Campbell, ou seja, é aquela coisa pra você emparedar pra sempre, né? De punho escrito dos caras ali. Emparedar não, enquadrar, né? Enquadra. Enquadra aqui, emparedar, eu já lembro do Gato Preto do Alan Poe. Enquadra na parede. Quer puxar Então lá tá. o primeiro comentário, Rômulo? Deixa eu só ordenar aqui, ó. Por mais recentes. Temos aqui o Chic Shark Dope aqui, que ele meteu um nhaque no Ano Novo nhaque. Baita livrão esse do Moore, o Grandmaster do Oculto. Esse ano promete. Tô muito empolgado pra Infinity Pool, que tá chegando com a querida Mia Goth. Mia Goth é neta de brasileira, hein? Então, aqui, ó. Abraço mais feras. Mia aqui, Goth é ó. a grande Scream Queen do momento, ela é a grande rainha do terror. Porque Ela e a Vandinha, que são amigas, né? Não, na verdade, ela, a Vandinha. Como é que é o nome da Vandinha mesmo? Esqueci, desculpa. Jenna Ortega. Jenna Ortega, Mia Goth e, obviamente, não podemos esquecer da Anya? Anya Taylor. Tem também a Samara Weaving, tem bastante, cara. Tá. Samara Weaving, que fez o Casamento, não foi? Casamento Sangrento. Puta que filmaço! O Ash vs Evil Dead. Muito bom. Exatamente. Assim, cara, eu gosto muito do David Cronenberg. Gostamos, né? Como não? Mas o Brandon Cronenberg, o Cronenberg filho, Sim. olha, esse vai ser o terceiro filme, o terceiro acerto. Porque Caramba. a Mia Goth ali com o Alexander Skarsgård, o trailer é de uma bizarrice. Eu duvido que seja melhor que o Possessor, porque o Possessor, cara, eu achei assim... É o viral Possessor e esse.
Também tô muito, muito em expectativa. Com certeza um dos filmes que eu mais espero do ano, Silk Shark. E bom ter você aqui com a gente nessa terceira temporada do Eu Ouço Gente Morta. Puxando aqui o comentário do Guilherme K. Salve! Parece que o Alan Moore se proclamou mago no aniversário de 40 anos, quando decidiu que a arte era também magia. Adorando acompanhar o podcast. Pô, obrigado pelo comentário, Guilherme, mas chegou meio tarde. O Léo veio primeiro, já levou. E eu, na verdade, tô esperando chegar lá pra ele. A Caveirinha vai mandar, tô esperando ele me mandar mensagem, ou fazer um vídeo. Manda uma foto, né? Um vídeo, marca nós lá, pô. Inclusive tem nossas redes sociais aqui também, né? No YouTube. Acompanhe lá em todas as descrições de todos os serviços de streaming que você queira escolher, cara. Porque você tá no. Né? Você pode escolher, cara. Aqui, ó. E o Daniel aqui, ó, Santos, mandou aqui, ó. Puta que pariu, Maxon. Mas ele mandou com um arroba aqui. Tá censurado. Censurou. Aqui, ó. Novo Exorcista, novo Sexta-feira 13, novo Premonição, novo Pânico, novos Jogos Mortais. Se anunciaram um novo A Hora do Pesadelo, meu coração não vai aguentar. Orra, é verdade, ó. Só quem foi adolescente nos anos 90, começo de 2000, vai saber da sensação que era alugar esses filmes na época que foram lançados. Chamar primos, amigos e toda a vizinhança para assistir junto no final de semana. É verdade, meu. E agora aqui, né, Daniel, como você bem disse, tá se criando uma nova geração de que faz exatamente isso. Na real, não aluga o filme, mas bota lá no streaming, ou então vai ao cinema, que eu espero que essa moçada ainda continue indo ao cinema. E assim, eu vou te dizer, fui assistir o Sorria, fui assistir o Menu, cinema cheio, sala cheia, então mostra que, né? E o sucesso de Megan aí, já tá anunciada a continuação, né? Ou seja, a galera tem ido ao cinema ver filme de terror. Terror salvando o cinema. Da mediocridade dos outros blockbusters, é isso. Filme de herói. Oh, desculpa. Então, não vou. Não, eu ia falar pra cortar, mas quem corta eu não vou cortar também. Que você que manda, você que tá aí retalhando. Aqui, ó. Hoje, ele continua aqui. Hoje temos Netflix e afins, mas nada se compara à sensação de chegar sexta-feira e ir na locadora alugar um filmão de terror pra assistir à noite. Agora só resta saudades. Pô, mano, junta os seus parça aí, meu, e vai todo mundo na casa de um e faz uma sessão streaming aí, cara. Tá na sua mão, cara. É isso aí. Não deixa essa tradição morrer, Daniel Santos. A minha tradição particular é aquela que a gente comentou no episódio passado. Sexta-feira 13 é dia de filme do Jason. Toda sexta-feira 13, inclusive, exatamente. É isso. Comentário do Marcos André, preconceito não tem lógica, adoro isso. Ouvi falar de uma tal Dead City, uma série nova do The Walking Dead só com a Megan e o Negan. É verdade, verdade verdadeira, cara. E eu vou aproveitar essa deixa que você me deu aqui, porque eu quero falar de todas as séries novas do The Walking Dead que teremos esse ano e anos vindouros. Já não deu não, Max? Por favor, já isso aí, meu. Já disse, viu, Marcos? Viu? Vai ter o Dead City que estreia em junho, agora de 2023, em Nova York, como você bem disse. Negan e a Megan, exatamente. Que mais teremos? Teremos Daryl Dixon, a série protagonizada pelo Daryl, no final de 2023. Que, rapaz, acredito que vai se passar em Paris. Como ele vai até lá, sei lá. Mas mostrar outros lugares do mundo na epidemia de The Walking Dead é uma coisa que eu sempre tive vontade de saber, sempre tive interesse, nunca foi mostrado em nenhum dos spin-offs, nem nos livros, nem nos jogos, nem nada. Teremos também o Rick e Michonne, um spin-off. Eu acho que aquela trilogia de filmes do Rick que foi anunciada há um tempo meio que caiu. O que teremos é essa Rick e Michonne, mas isso só para 2024. Vamos ter a última temporada do Fear the Walking Dead. E vai ter também aquele The Walking Dead Stories, que é protagonizado pelo Terry Crews. Eu ainda não vi esse, o Tales of the Walking Dead, né? Eu ainda não assisti isso. E vai ter também aquele World Beyond, a segunda temporada, que é Walking Dead de Malhação, a molecada que nasceu no Apocalipse Zumbi. Essa foi a única temporada, a única série, o único produto de Walking Dead que eu abandonei no meio do caminho, porque eu não gostei, cara, achei bem ruinzinho, então larguei mão. Alguém aí que tenha assistido o World Beyond, que gosta, me diz, porque não me desceu não, cara. E o próprio Fear the Walking Dead, né, se não me engano vai ser a 7ª temporada agora. Meu Deus. Cara, dá trabalho, viu?
Tem altos e baixos também. Tem pontos muito interessantes, mas especialmente agora nessa reta final, não tá tão legal não. Tá difícil acompanhar, infelizmente. Mas vamos aí, né? Vamos aí. Tá bom, então. Tava difícil de acompanhar. Cara, eu não vou falar de Walking Dead, cara. Tudo bem, vamos lá. Não fala. Não, eu vou respeitar. Mas você sabe o que eu mais espero de Walking Dead, assim, de coração? Que acabe. Desculpa. É o que eu espero que acabe. Já deu. Pô, você nem assiste. Lógico, mano. Chega uma hora que tipo um leão, velho. Com cara. É a Shiva, é uma tigresa. Maluco lá, mano. Que é aquilo, velho? O cara trabalhava no zoológico. Bom. Ok. É o Saints and Sinners 2, é o novo Walking Dead VR, realidade virtual. Walking Dead Saints and Sinners. Não, videogame é sempre... Refinado. Mas é isso. Parei de falar de Walking Dead, desculpe. O Léo mandou aqui, ó. Nossa, essa notícia do The Last of Us que vocês comentaram que não vai ter spoilers me deixou em alerta. Podem estar querendo transformar em um Walking Dead da HBO. Olha, a gente acabou de falar disso aqui, cara. Eu não acompanhei a série da Fox. Mensagem de 2 semanas atrás, né? A gente ia fazer o episódio da semana passada, do primeiro capítulo, né? Do Osso de Gente Morta. Infelizmente não deu muito certo, a gente tá agora fazendo dos 2 aqui. Sim. Aqui, ó, foi só relevante como ainda dá frutos. Na série da Fox, mas ela não foi só relevante como ainda dá frutos. Trouxe pelo melhor. A série do Jason eu vou assistir porque é Jason, não tem como. Mas espero que eles tenham a série do Evil Dead e do Chuck como inspiração para desenvolver novos rumos alicerçados no legado da franquia. Bom, se seguiu os passos do Chuck ali, inclusive já foi confirmada a 3ª temporada de Chuck, hein? Sucesso total. Inclusive hoje, o dia que a gente tá gravando esse episódio, o Gente Morta, é aniversário de ninguém menos que Dom Mancini. Eita. Aniversário do homem, do criador. Master of Puppet. 60 anos de idade. Aqui, ó. Espero ver o Jason dar uma bica no rádio de alguns punks na rua. Nossa, é muito boa. Esse é do 8, né? Do Jason em Nova York, né? Exatamente. Então, meus filmes favoritos de sexta-feira 13 são 4 e o 6. O 6 igual o meu, hein, Léo? E não adianta, não consigo escolher. Apesar que o elenco do 4 é muito bom. E o Exorcista novo não tem a mínima expressão. Léo. Peraí, meu irmão. Que é isso? Obviamente vou assistir, já que o primeiro filme e o livro são sensacionais. Amo demais essa obra. Eu amo. Léo, falando nisso, não sei se você já viu, mas a gente já falou várias vezes aqui. Tenta achar a série do Exorcista no Amazon Prime e assistir, cara. Sim, senhor. Assiste lá, Léo. Muito bom. Assiste que... E eu recentemente reli o livro do Exorcista, cara. E... Olha, é o livro mais assustador já escrito, que deu origem ao filme, a maior obra-prima da história do cinema, e não tem jeito. Chorei lendo no metrô o negócio. Me arrepiei. Você falou que é o livro mais assustador, mas você tem o Iluminado também, pai. Não, o Exorcista é outro nível, cara, pra mim. Nada ali também é louco. Não, Olha, tem outro do... Deixa eu pegar outro do Léo, e aí foi justamente o que eu fiz, né? Porque eu fiquei acompanhando os comentários, que é coisa que a gente não faz, a gente sempre lê na hora, pra pegar quem ia responder primeiro. E foi justamente o que ele fez. Bem, vou responder a pergunta mesmo escutando o podcast ainda, e pelo que pesquisei, ele se declarou mago em 93, no seu 40º aniversário. Então, em 1993, quando fez 40 anos, Alan Moore declarou para seus amigos e familiares que se tornaram um mago. Quem estava familiarizado com sua obra podia perceber que Moore estudava o tema há um bom tempo, fonte, site da Darkside. Realmente, a Darkside tem um blog, tanto o Macabra, que é um braço da Darkside, quanto o próprio blog da Darkside, que tem um monte de texto muito bom de terror lá, não só sobre as suas obras, mas o que tá rolando de terror. Escreveu um monte de coisa interessante sobre Família Addams, com o sucesso da Wandinha, na época dos lançamentos lá do Halloween também fez, então vale muito a pena ficar de olho nos sites da Darkside Macabra e no Darkside também, no blog da Darkside. Feliz 2023, mais um ano que promete bons filmes, séries e jogos e outras mídias de horror, massa demais, e parabéns, Léo, a gente conversou aqui, né, pra passar os dados, etc e tal, e você, espero que já tenha recebido, diz aí pra gente, né, me conta lá, a gente tem conversado no Instagram. Levou mais essa, Léo. E ele mandou aqui, legal, obrigado, Maxon e Romulo, etc e tal, mas levou Clive Barker, Alan Moore, então olha aí que alegria. O próximo é já falou do Gamer? Olha que trio, hein, meu? Já pensou? Uma promoção do Game, alguma coisa assim? Pois Alan Moore, Clive Barker e New Game. Pai do céu. Pois é. Aí teve o Salama Silver que mandou um BR. Ok.
Ok. E o Luciano da Silva Bianchi, que mandou um feliz 2023 pra vocês também. Saudades de aprender sempre alguma coisa sobre terror com 2 mestres das trevas. Ele tá falando de quem? Oh, meu Deus, olha esse Luciano. O Luciano é muito carinhoso, é muito. Vida Cara, longa e próspera a todos nós. Pô, Luciano, você é um chuchu. cara, terminar o podcast dessa forma, que alegria, hein? Que alegria. É, pô. Esse ano será um grande ano pro terror em todas as mídias, sem dúvida nenhuma. E muito obrigado por você ter chegado até aqui. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau! Um beijo no coração de vocês, galera. De onde você é? Texas. E a Tess? Detroit. Em Michigan. Eu ia pra escola, tá? Eu sei onde fica Detroit. Tá, e vocês dois, tipo... Esquece. Como veio parar em Boston? Esquece. Chega de perguntas sobre mim. Quanto tempo os infectados vivem? Ué, você não ia pra escola? A escola é uma merda. Uns duram 1 mês ou 2. Mas tem outros que já estão por aí há 20 anos. Já matou algum? Já matei muitos. É difícil? Sabendo que já foram pessoas? Às vezes.